E no vídeo de hoje a gente vai viajar pela história da ciência, da medicina e do corpo humano, para entender como surgiram os principais métodos contraceptivos, quando foram criados, como funcionam e como mudaram completamente a vida das pessoas. Para quem não nos conhece, o meu nome é Thiago. Meu nome é Gustavo e se gostou do tema do vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. E nós dois esperamos até o final do vídeo. Os registros mais antigos de métodos contraceptivos datam de aproximadamente 1850 a.C., no Egito Antigo, descritos no papiro de Qumran, um dos mais antigos textos médicos conhecidos. As mulheres usavam misturas de mel, esterco de crocodilo e resinas vegetais. Essas substâncias eram inseridas na vagina com o objetivo de criar uma barreira física ou alterar o pH, dificultando a sobrevivência dos espermatozoides. Na Grécia Antiga, por volta do século IV a.C., o médico Hipócrates mencionava práticas como coito interrompido, uso de ervas abortivas ou contraceptivas. Já em Roma, o silfium, uma planta hoje extinta, era amplamente usada como anticoncepcional natural. O preservativo é provavelmente o método contraceptivo moderno mais antigo ainda utilizado. No século XVI, por volta de 1564, na Itália, Gabriele Falloppio, anatomista italiano, descreveu pela primeira vez um invólucro de linho usado para prevenir sífilis, embora também tivesse efeito contraceptivo. No século XVII, passaram a ser feitos de intestino de ovelha, bexiga de porco e tecidos tratados. A revolução veio em 1844, com a vulcanização da borracha por Charles Goodyear, permitindo a produção de preservativos reutilizáveis. Já os preservativos de látex descartáveis surgiram em 1912, tornando o método mais barato, acessível e altamente eficaz. A pílula anticoncepcional é considerada uma das invenções mais transformadoras do século XX. Entre 1951 e 1957, Gregory Pincus, biólogo, Margaret Sanger, ativista, e John Rock, ginecologista, eles desenvolveram a primeira pílula oral, combinada à base de estrogênio e progesterona sintéticos. Em 1960, a FDA dos Estados Unidos aprovou oficialmente a pílula anticoncepcional para uso contraceptivo. Funcionamento: inibe a ovulação, espessa o muco cervical, altera o endométrio. Esse método transformou completamente o planejamento familiar, a autonomia feminina e a dinâmica social ao redor do mundo. O primeiro DIU moderno surgiu em 1909. Richard Richter, médico alemão, desenvolveu um anel intrauterino feito de seda, mas o método se popularizou décadas depois. Em 1928, Ernst Grafenberg criou um modelo metálico mais eficiente, chamado anel de Grafenberg. Já o DIU de cobre moderno foi desenvolvido nos anos 1960 e 1970. Um destaque para os trabalhos de Horhard Tatum e James Zipper, no Chile. O funcionamento era de duas maneiras: provocar inflamação local que impede a fecundação, e o cobre é tóxico aos espermatozoides. Atualmente é um dos métodos mais eficientes do mundo, com a taxa de falha inferior a 1% ao ano. As injeções hormonais surgiram nos anos de 1960 e 1970, inicialmente como derivados de progesterona, como o acetato de medroxiprogesterona, desenvolvido pela farmacêutica Upjohn. Funcionamento: inibe a ovulação, age por até 1 a 3 meses por dose. Foi especialmente adotado em programas de saúde pública por exigir menos adesão diária que a pílula. Nos anos entre 1990 e 2000, foi criado o adesivo contraceptivo, como Orto-Evera, foi aprovado pela FDA em 2001. O anel vaginal, como o Novaring, foi aprovado em 2001 na Europa e 2002 nos Estados Unidos. Ambos funcionam liberando hormônios de forma contínua, inibem ovulação, estabilizam níveis hormonais e reduzem erros de uso. O implante hormonal surgiu nos anos de 1983 com o sistema Norplant, desenvolvido pela Population Pons. Hoje, versões modernas como o Implanon e Nexplanon oferecem proteção por até 3 a 5 anos. Funcionamento: ele libera progesterona continuamente, inibe ovulação
e espessa muco cervical. É um dos métodos reversíveis mais eficazes já criados, com eficiência superior a 99,9%. Laqueadura tubária. Primeiras técnicas cirúrgicas surgiram no final do século XIX, mas se tornaram seguras apenas após avanços em anestesia e cirurgia laparoscópica no século XX. Vasectomia foi descrita inicialmente em 1899, mas só se popularizou a partir dos anos 1950, especialmente em campanhas de planejamento familiar. Ambos são métodos permanentes com eficácia acima de 99% e não interferem na produção hormonal. Métodos baseados no ciclo menstrual começaram a ser sistematizados cientificamente no início do século XX. Em 1920 e 1930, Hermann Knaus e Kiyosako Ogino identificaram o período fértil feminino, dando origem ao método Ogino-Knaus. Outros métodos incluem temperatura basal, muco cervical e método cistotérmico. Embora naturais, exigem alto nível de conhecimento corporal e disciplina, apresentando taxas de falhas maiores. Década de 1970, inicialmente com doses elevadas de hormônios combinados, método IUSP, criado por Albert IUSP em 1974. Em 1999 surgiram formulações específicas de levonorgestrel. Funcionamento: ele inibe ou atrasa a ovulação e não interrompe a gravidez já implantada. Hoje é considerada segura e eficaz quando usada de até 72 a 120 horas após a relação. O desenvolvimento dos métodos contraceptivos reduziu mortalidade materna, aumentou a autonomia reprodutiva, transformou estruturas familiares, impactou a economia, educação e saúde pública. Segundo a OMS, o acesso à contracepção está entre as maiores intervenções de saúde pública do século XX. Os métodos contraceptivos não são apenas ferramentas médicas. São marcos da ciência, da autonomia humana e da transformação social. Cada avanço nessa área mudou não só a biologia, mas também a forma como a sociedade inteiras organizam suas vidas. Entender essa história é entender como o conhecimento, tecnologia e saúde caminham juntas. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like, compartilha e se inscreva. Nos ajude a crescer o canal. E lembre-se, aqui no Ciência em Jaleco, tentamos explicar tudo sem complicação e, claro, sem jaleco. Até a próxima!